Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula nós vamos estudar regras de derivação. Vamos estudar a derivada do produto de uma constante por uma função. Também vamos estudar a derivada da soma de funções. Boa aula e bons estudos! Vamos iniciar a nossa videoaula falando sobre a derivada do produto de uma constante por uma função. Teorema. Considere f uma função diferenciável e c que pertence a R uma constante qualquer. Se g é a função definida como o produto de c por f, isto é, g igual a cf de x, que é igual a c vezes f de x, então g é diferenciável e g' é dada por g' de x igual a c vezes f de x', que é igual a c vezes f' de x. Primeiramente, vamos entender o que este teorema está falando. O que ele nos diz é, se você tem uma função g dada por g de x igual a uma constante, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, 3 no caso, a constante real, vezes uma função, uma regra f de x, uma função f dada por f de x. Vamos supor que essa função seja x elevado ao quadrado. O que esse teorema nos diz? Que a derivada, ou seja, a g' de x, vai ser dada pela constante vezes a derivada de f de x, ou seja, vai ser c vezes f' de x, então vai ser 3 vezes x ao quadrado linha. E a derivada de x ao quadrado você sabe que é 2x, então isso vai ser 3 vezes 2x, que é igual a 6x. Um outro exemplo, suponha agora que você tem uma função h, essa função h é dada por h de x, que é igual a 5 vezes seno de x. Então, qual vai ser a derivada de 5 vezes seno de x? Então, por esse teorema, essa derivada vai ser vai ser dada por h' de x igual a constante vezes a derivada de seno de x, vezes seno de x'. E você sabe que a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, isso aqui vai ser 5 cosseno x. Então, é isso que esse teorema está falando. Ou seja, a derivada de uma função que é dada pelo produto de uma constante por uma função, a derivada vai ser a constante vezes a derivada da função. Um outro exemplo. Você tem uma função t de x que é igual a menos 2 ln de x. Então, a t' de x, a derivada de t, vai ser dada pela constante vezes a derivada de ln de x. Então, vai ser menos 2 vezes ln de x'. Isso vai ser igual a menos 2, aí a derivada de ln de x você sabe que é 1 sobre x. Então, isso vai ser igual a menos 2 sobre x. Bom, pessoal, a demonstração destas regras de derivação pode ser feita utilizando a definição da derivada e algumas propriedades de limites. Vamos demonstrar esta regra de derivação, a derivada do produto de uma constante por uma função. Considere uma função g dada por g de x igual a c vezes f de x. O que nós queremos provar é que g' de x é igual a c vezes f' de x. Bom, nós já sabemos que a derivada de g em um ponto A vai ser dada por limite de g de A mais h menos g de A dividido por h, quando h tende a
zero. Bom, então G' de A vai ser igual a... Lembre-se que G de x é dada por C vezes F de x. Então, G' de A vai ser igual ao limite... O que é G de A mais H? Vai ser C vezes F de A mais H. Menos C vezes... O que é G de A? G de A é C vezes F de A, pela definição da função G. Dividido por H, quando H tende a zero. Então, isso vai ser igual ao limite. Você pode colocar o C em evidência, vai ficar C vezes F de A mais H menos F de A dividido por H quando H tende a zero. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de C vezes F de A mais H menos F de A dividido por H quando H tende a zero. E aí você lembra de uma propriedade de limite que diz que essa constante C pode ser colocada antes do limite. Então, isso vai ser igual a C vezes o limite de F de A mais H menos F de A dividido por H quando H tende a zero. Só que se você lembrar da definição da derivada, este limite que eu estou circulando aqui, ó, ele é a definição da derivada de f, ou seja, é o f' em um ponto x igual a a. Então, isso aqui vai ser igual a c vezes f' de a. Então, deste modo, nós conseguimos mostrar que se você tem uma função g de x, se você tem uma função g dada por g de x igual a c vezes f de x, de uma forma geral, então vai valer a seguinte regra. Então, a g' de x vai ser igual a c vezes f' de x. Lembre-se da definição da derivada que eu tive que utilizar, né? Foi utilizada aqui nesse limite que eu circulei. E foi utilizado também no início dessa demonstração. Então, nós simplesmente utilizamos aqui a definição da derivada, né? Você sabe que a derivada é definida por este limite. Então, aqui nós utilizamos a definição da derivada para a função g em um ponto x igual a a. E aqui no final, esse limite aqui, ele define a derivada de uma função f em x igual a a. E utilizamos a propriedade do limite, que diz que o limite de uma constante vezes a função pode ser escrito como uma constante vezes o limite da função. Então, basicamente, usamos aí a definição da derivada e propriedade de limite e conseguimos demonstrar esta regra de derivação. Bom, então vamos agora resolver estes exemplos que você pode derivar utilizando esta regra de derivação. Se, primeiro exemplo, f de x é dada por 5x ao cubo. Então, f' de x vai ser 5 vezes a derivada de x ao cubo linha. Então, isso vai ser 5 vezes... E qual que é a derivada de x ao cubo? É 3x elevado ao quadrado, né? Você lembra da regra da potência. Então, isso vai ser 15 vezes x elevado ao quadrado. Próximo exemplo, também utiliza a regra da potência.
Se f de x é dado por 3 vezes x elevado a menos 2, então a f' de x vai ser a constante vezes a derivada de x elevado a menos 2. Então, isso vai ser igual a 3 vezes. Qual que é a derivada de x elevado a menos 2? Menos 2, regra da potência, vezes x elevado a... Aí você subtrai 1 do expoente, né? Vai ficar menos 3. Então, isso aqui vai ser menos 6 vezes x elevado a menos 3. Próximo exemplo, 3 vezes raiz quadrada de x. Então, você deriva a raiz quadrada de x também utilizando a regra da potência. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de x, linha. Isso vai ser igual a 3 vezes. Bom, eu lembro que na videoaula onde eu falei sobre a regra da potência, eu falei sobre essa derivada, né, da raiz quadrada de x, e eu coloquei lá o exemplo. A derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, essa derivada aqui vai ficar 3 sobre 2 raiz de x. Certo? Bom, próximo exemplo. Menos 2, f de x é igual a menos 2 exponencial de x. Então, a derivada vai ser constante vezes a derivada, né, ou seja, exponencial de x, linha. Isso vai ser igual a menos 2 vezes... Qual que é a derivada de exponencial de x? É a própria exponencial de x. Então, essa derivada vai ficar igual a menos 2 exponencial de x. Depois, próximo exemplo. F de x igual a 6 ln de x. Então, isso vai ser pela regra do produto de uma constante por uma função. Isso vai ser igual a 6 vezes ln de x', que é igual a 6 vezes 1 sobre x, que é igual a 6 sobre x. Por fim, você tem f de x igual a menos 2 seno de x. Então, a derivada f' de x vai ser igual a menos 2 vezes seno de x'. E a derivada do seno de x você sabe que é cosseno de x. Então, isso vai ficar menos 2 vezes cosseno de x. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, porque aqui eu resolvi passo a passo os exemplos para você aprender. Na hora que você estiver resolvendo os exercícios, você pode ser mais prático. Você pode resolver, se você lembra a regra, né, da potência, por exemplo, você já pode escrever aqui, ó, f' de x vai ser igual. Aqui você já sabe que o 3 ele vai vir aqui para multiplicando por esse 5, então vai ficar 15 vezes x, aí você subtrai 1 do expoente, então 15 vezes x ao quadrado. Então você pode ser mais prático na hora de resolver. Por exemplo, o segundo exemplo aqui, f' de x vai ser igual. Então esse menos 2 já vai vir multiplicando esse 3. Então vai ficar menos 6 vezes x, subtrai 1 do expoente, menos 2 menos 1, que vai dar menos 3. Neste caso, terceiro caso, se você lembra a derivada da raiz quadrada, vai ficar fácil também, porque f' de x vai ficar 3 vezes a derivada da raiz quadrada. E a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 sobre 2 raiz de x. O próximo exemplo, você já sabe que a derivada de exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, a f' de x é igual a menos 2 exponencial de x. No próximo exemplo, a f' de x vai ser 6 vezes a derivada do ln. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, isso vai ser igual a 6 sobre x. E o último exemplo, você lembrando, né, que a derivada do seno é o cosseno, então isso vai ficar menos 2 vezes a derivada do seno, ou seja, menos 2 cosseno x. Então, desde que você conheça as derivadas dessas funções, né, mais elementares, aí você consegue resolver mais rapidamente os exercícios e você pode aplicar essa regra de derivação de forma mais rápida, né? Aqui eu fiz passo a passo primeiramente e depois eu fiz de uma forma mais rápida, mais prática.
Agora vamos estudar mais uma regra de derivação. Vamos falar agora da derivada da soma de funções. Teorema: considere f e g funções deriváveis. Se h é a função definida como a soma de f e g, isto é, h de x igual a f mais g de x, que é igual a f de x mais g de x, então h também é derivável e h' é dada por h' de x igual a f de x mais g de x', que é igual a f' de x mais g' de x. Então, pessoal, esta regra de derivação nos diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos ver isso num exemplo. Suponha uma função h dada por h de x igual a 3x² mais cosseno de x. Eu quero derivar a função h. Então, a função h ela vai ter a derivada h' dada por h' de x igual a derivada da soma. Ou seja, h' de x vai ser igual a 3x² mais cosseno de x'. E por esta regra de derivação, nós sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso vai ser igual a derivada de 3x² mais a derivada de cosseno de x. E isso vai ser igual a derivada de 3x², você já sabe que é 6x. A derivada do cosseno de x, você sabe que é menos seno de x. Então, isso implica que a derivada da função h, dada por h' de x, é igual a 6x menos seno de x. Nesta videoaula, nós não faremos a demonstração desta regra de derivação. Caso você tenha interesse em ver a demonstração, você pode consultar o material disponibilizado. A demonstração desta regra de derivação pode ser feita utilizando a definição da derivada e uma propriedade de limite, no caso, o limite da soma de funções. Bom, então nós vimos que a derivada da soma é a soma das derivadas. E a derivada da diferença? Como consequência, se f e g são deriváveis e h é a diferença de f e g, isto é, h é dada por h de x igual a f de x menos g de x, você pode reescrever, h de x como uma soma. Então, isso vai ser f de x mais menos g de x. Então, h é derivável e a função derivada de h, ou seja, a h', é dada por h' de x igual a f' de x mais menos 1 vezes g' de x. E aí você sabe que a derivada da constante de uma constante, do produto de uma constante por uma função vai ser igual a constante vezes a derivada desta função. Então, isso vai ser igual a f' de x mais menos 1 vezes g' de x. Isso vai ser igual a f' de x menos g' de x. Então, pessoal, a derivada da diferença de funções vai ser igual à diferença das derivadas. Ou seja, se você tem uma função h dada por h de x igual a f de x menos g de x, então a derivada h' de x vai ser igual a f de x menos g de x', e isso vai ser igual a f' de x menos g' de x. Vejamos um exemplo. Agora, considere uma função h dada por h de x igual a ln de x menos 2x². Então, como vai ficar a h' de x? Então, a h' de x vai ser igual a ln de x' menos
2x ao cubo, linha. Isso vai ser igual, a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de 2x ao cubo é 6x elevado ao quadrado. Então, isso vai ser igual a h' de x vai ser a 1 sobre x, igual a 1 sobre x menos 6x ao quadrado, aplicando esta regra de derivação. Vamos agora resolver exemplos. Se f de x igual a x ao cubo menos cosseno de x, então f' de x vai ser x ao cubo, a derivada de x ao cubo, menos a derivada do cosseno de x. Isso vai ser igual a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos derivada do cosseno é menos seno de x. Então, essa derivada vai ser 3x ao quadrado mais seno de x. Próximo exemplo, f de x igual a 2x à quarta mais 2x. Então, f' de x vai ser igual a derivada de 2x à quarta. Qual que é a derivada de 2x à quarta? É 4 vezes 2, 8, x elevado a, subtrai 1 do expoente, 8x ao cubo, mais qual a derivada de 2x? A derivada de 2x é 2. Então, aqui eu já fiz mais rapidamente. Próximo exemplo. F de x igual a menos 5, ln de x, menos x mais 2. Então, isso vai ser igual a menos 5 vezes a derivada do ln de x. Qual que é a derivada do ln de x? É 1 sobre x. Menos a derivada de x. Menos, qual que é a derivada de x? A derivada de x é 1. Mais 2. Qual que é a derivada de função constante? A derivada de 2 é 0. Então, essa derivada vai ser igual a menos 5 sobre x menos 1. Próximo exemplo. F de x igual a 2 exponencial de x mais 3 cosseno de x menos 2x mais 1. Então, f' de x vai ser igual. Vou escrever mais abaixo aqui. F' de x igual. Então, aqui primeiro você vai usar a regra de derivação, que é a regra do produto de uma constante por uma função. Então, isso vai ser 2 vezes a derivada do exponencial de x. Qual que é a derivada da exponencial de x? É a própria exponencial de x. Então, 2 vezes a exponencial de x. Mais 3 vezes derivada do cosseno de x. Qual que é a derivada do cosseno de x? É menos seno x. Menos 2x. Então, menos derivada de 2x. Derivada de 2x é 2. Mais derivada de 1. Derivada de 1 é 0. Então, mais 0. Então, f' de x vai ser igual a 2 de x menos seno de x menos 2. Então, aqui nós aplicamos nós aplicamos as regras de derivação vistas nesta videoaula, que foram a regra de derivação, a regra do produto de uma constante por uma função e a regra da soma ou diferença. A soma ou diferença, a derivada da soma ou diferença é igual à soma ou diferença das derivadas. Com isso, nós finalizamos esta videoaula de hoje, na qual estudamos essas regras de derivação. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima videoaula.